Boa noite a todos. Boa noite a você que nos assiste, através da TV Votorantim Canal 10, onde o nosso programa Aprofundando na Fé, essa semana nós estamos conversando sobre a piedade popular, sobre, como diz, a raiz, muitas vezes, primeira da nossa fé, aquela que nós aprendemos muitas vezes em casa, pela vivência dos pais, dos avós, coisa tão sempre antiga e sempre nova, como diz Santo Agostinho, coisa que se renova a cada dia. Então, nessa quarta-feira, meus irmãos, daremos continuidade, mais uma vez, passando um pouco mais desse aspecto da nossa piedade popular, frente ante a liturgia, unida à liturgia, voltada para o nosso crescimento na fé. Eu dizia, no programa de ontem, de terça-feira, que a piedade popular tem um elemento muito importante para a compreensão da fé. Recordando o que eu falei ontem. Ela tira a fé do puro racionalismo intelectual, onde nós só damos valor ao conhecimento da doutrina. E ela nos orienta a infundir os ensinamentos do coração. Fé e razão são duas asas que permite ao Pai, que permite ao homem voar rumo ao seu destino, ao infinito da sua fé. Isso, gente, é a expressão de João Paulo II, nosso Santo Papa, João Paulo II. Continuando, meus irmãos, vou falar um pouco hoje sobre a fé mariana. Encerramos agora há pouco o nosso Santo Terço, onde eu disse no primeiro programa, que nós, os degredados filhos de Eva, nós nos reunimos através de um ato de piedade popular para que, pela intercessão da Virgem Maria, nós possamos rogar os favores de Cristo, mas podemos agradecer também a Deus, a Cristo, pelo dom da vida. Então, meus irmãos, fala-se de devoções marianas, como o rosário, ou então em honra aos santos, como tríduos e novenas, ou de várias devoções com as quais o povo cristão exprime a sua atitude penitencial ou sublinha as festas e os tempos litúrgicos, como, por exemplo, a Via Sacra. Também são exercícios devocionais, isso conforme o documento do Vaticano II, a Evangelii Nuntiandi, os pequenos ofícios. Ofícios esses inspirados na liturgia das horas e muitas formas de veneração da Eucaristia. Eu citei a devoção mariana porque estamos na continuidade da, talvez, expressão maior da nossa catolicidade aqui no Brasil, que é o terço, onde nós rezamos a Cristo por Nossa Senhora. Mas nós voltaremos um pouco mais no nosso do terço, talvez no final, talvez sexta-feira, a gente fale um pouco sobre aspectos do terço. Continuemos falando sobre a devoção. O Catecismo da Igreja Católica, normativo, orientativo da nossa fé, ele diz no artigo 1674, literalmente ele diz: o sentimento religioso do povo cristão desde sempre encontrou a sua expressão em formas variadas de piedade, que rodeiam a vida sacramental da Igreja. Variadas expressões de piedade que rodeiam a vida sacramental da Igreja. A Eucaristia é a centralidade da expressão de fé. Expressões populares, elas estão em torno, como um escudo, como um estímulo para que nós realmente nos dirijamos e nos encontramos na Santa Eucaristia, expressão maior do amor, da doação de Jesus por nós. Essas expressões, tais como a veneração das relíquias, as visitas aos santuários, as peregrinações, as procissões, a Via Sacra,
as danças religiosas, os rosários, as medalhas e infinitas formas e meios dessa expressarmos essa nossa religiosidade popular. As devoções e essa religiosidade, meus irmãos, mais acessíveis pela sua liturgia, pela sua língua e formas, fizeram, certamente, durante séculos, muito bem ao povo cristão. O povo, na Idade Média, é um povo que rezava muito e vivia muito dessa devoção popular, que foi vivendo com esse ritmo o ano litúrgico, nesse ritmo. A veneração à Virgem Maria e aos santos e a sua fé na Eucaristia, que hoje ela foi preservada, deve-se muito essas inúmeras fórmulas e formas de devoção populares, que chegou para nós hoje ainda, muitas vezes na compreensão defasada, mas muito se preservou e chega a nós com imensa riqueza até hoje. Desde o princípio, coexistiam pacificamente tantas as formas estritamente litúrgicas, expressada principalmente nos sacramentos, sacramentais, liturgia das horas, ano litúrgico, como também outras expressões pessoais de fé. Elas viviam, meus irmãos, de forma harmônica, de forma de coexistir pacificamente. Houve uma peregrina na antiguidade, lá nos anos 300, chamada Egéria, que de modo especial ela esteve em Jerusalém entre 381 e 384. E dela nós vemos pelos relatos das suas peregrinações que nota-se nos seus escritos uma sábia mistura, um sábio equilíbrio de ambas as dimensões. Que dimensões são essas? A litúrgica e popular. Então, lá no início do cristianismo, já existia a expressão popular e já existia o nosso incipiente, iniciante, como diz, rituais litúrgicos. Mas eles já viviam, coexistiam pacificamente, de modo equilibrado, numa expressão santa. No Ocidente, nossa parte do globo terrestre, onde a sensibilidade do povo se afastou um pouco da linguagem litúrgica, aflorou-se de modo espontâneo o nascimento de várias formas de religiosidade popular. Foi aqui muito forte isso. Algumas vezes, o que começou como devoção popular, ele foi integrado depois, mais tarde, na celebração litúrgica, harmoniosamente. Dessa harmonia, nós podemos destacar as antífonas marianas, que são frutos de uma reflexão da piedade litúrgica, né? A renovação das promessas batismais também veio do fruto de piedade litúrgica. Isso na Vigília Pascal. Renovação das promessas batismais na Vigília Pascal. E muitos elementos da Semana Santa foram inseridos na nossa liturgia por volta do século XIII. Então, a igreja sempre atenta, né, aos anseios e à necessidade do seu povo, ela sempre esteve aberta, então, a acolher, mas de modo, como diz, acolhimento, dar-lhe realmente o conhecimento, o ensinamento, aparando-lhe as arestas e recolhendo aquilo que é substancial e enriquecedor para a liturgia. O Concílio Vaticano II, ao convidar a igreja a uma renovação, né, de modo preferencial das celebrações litúrgicas, não quis que se anulasse as devoções. Quando João XXIII abriu as janelas do Vaticano para que os ares, né,
a renovação, o ar novo do Espírito renovasse a igreja, eles não prescindiram das devoções. Não prescindiram. Que a renovação litúrgica se faça, né, de modo concomitante com os valores da liturgia, da devoção popular. Exigiu, sim, que de agora em diante, né, ela também seria objeto de reflexão e, se for o caso, de reforma. As devoções seriam objeto de reflexão e, se for o caso, objetos de reforma. Lapidar a má compreensão dos objetivos que já muitas vezes já estavam contaminando o verdadeiro cerne das devoções. Diz assim, a Sacrosanto Concílio, documento da Igreja, documento conciliar Sacrosanto Concílio, ela diz assim: os atos de piedade do povo cristão, desde que estejam em conformidade com as leis e normas da Igreja, são muitos recomendados, especialmente quando se realizam por mandato da Sé Apostólica. É necessário, porém, que estes mesmos atos de piedade, tendo em conta os tempos litúrgicos, estejam de acordo com a Sagrada Liturgia e, de certo modo, dela derivem e para ela encaminhe o povo. Visto que a liturgia, por sua natureza, é muito superior a eles. A eles quem? A esses atos de devoção litúrgica, de devoção piedade. Atente pelas palavras. É necessário, porém, que esses mesmos atos de piedade, de devoção popular, tendo em conta os tempos litúrgicos, não pode ser defasado do nosso tempo litúrgico, estejam de acordo com a Sagrada Liturgia. Se está de acordo, ela esteja então de modo a enriquecer a Sagrada Liturgia. De certo modo, que dela quem? Da devoção popular, derivem e para ela encaminhe o povo. O povo, a devoção popular dentro da liturgia, ela tem que ser então um braço que deriva da liturgia e de modo a atrair o povo para ela. Para quem? Para a liturgia. Visto que a liturgia, por sua natureza, é muito superior a ela. Tudo conduz à liturgia. E o cerne da liturgia é a exaltação do Senhor Jesus e a sua misericórdia copiosa que se derrama, mais uma vez reafirmando, sobre mim e você, sobre todos nós. A partir desse documento da liturgia, o Sacrosanto Concílio, aplicaram-se também as outras formas de devoção, os critérios mais importantes. Critérios que são eles? A centralidade, como venho falando, de Cristo, do seu mistério pascal, e a importância da palavra de Deus, a participação ativa dessa igreja que nos reúne em Cristo e, então, que se expresse a eclesialidade dessa igreja. Eclésia é uma assembleia reunida em torno de objetivo. Eclésia, na linguagem cristã, é a assembleia que se reúne para um culto ao Deus único e verdadeiro, expresso, na encarnação, morte e ressurreição do seu Filho Jesus em favor de mim e de você. É um desafio pastoral para a igreja. É um desafio, meus irmãos, pastoral para a igreja, o saber conjugar
a celebração litúrgica e a religiosidade ou devoção popular. É um desafio pastoral para a igreja. Para isso exige, sair-se de si, buscar os valores lá do outro, separar o joio do trigo, lapidar esses valores e depois inseri-los de modo a crescer, em nós essa liturgia, de modo que, mais uma vez, explicite-se para nós a face misericordiosa de Deus. Então, meus irmãos, esse saber conjugar pode alimentar de modo conjunto e fecundo a fé do povo cristão. Essa conjugalidade de fé e devoção o resultado tem que ser expressa no crescimento e na vivência da fé cristã do povo. Embora a celebração litúrgica seja cume e fonte e expressão mais eficaz da fé e da vida eclesial, o Catecismo da Igreja nos diz que, lá no seu parágrafo 1676, ele diz assim: para manter e apoiar a religiosidade popular, é necessário um discernimento pastoral. O mesmo se diga, se for o caso disso, para purificar e corrigir o sentimento religioso subjacente a essas devoções e para fazer progredir no conhecimento do mistério de Cristo. Continuando, ele continua o catecismo a dizer, no parágrafo 1679, procurando esclarecê-las com a luz da fé, a Igreja favorece as formas de religiosidade popular que exprime um instinto evangélico e uma sabedoria humana e que enriquece a vida cristã. Um valor não se sobrepõe ao outro, mas ele incorpora o outro. A religiosidade popular, ela não tem um valor menor, mas ela tem um valor que realmente ela nos conduz a todas a liturgia oficial, onde nós, pela liturgia oficial e a expressão do nosso coração, realmente nós possamos ser filhos e filhas amados de Deus, dando testemunho dessa filiação amorosa na nossa vivência diária. Não são aspectos afirmativos, mas complementares. Liturgia e devoção, que se deve respeitar e não misturar de modo pouco educativo, para que ambos contribuam para a expressão e para o crescimento da fé do povo de Deus. Não deve simplesmente agregar por agregar. Esse agregar tem que formar uma unidade. E essa unidade, a liturgia em si, no seu aspecto formal, ela é a que mais agrega, ela é a que mais puxa. Então a religiosidade popular, ela está mais ali como uma fonte alimentadora da liturgia oficial, trazendo para nós uma face mais humana, mais visibilidade, da misericórdia de Deus entre nós. É a razão da liturgia, com o coração da nossa fé, da expressão popular, que realmente nos dá, nesse sentido, meus irmãos, dá para nós fomentos, elementos, do qual nós possamos, na aplicação do dia a dia, nós possamos tornar-nos o quê? Homens e mulheres melhores, porque tememos a Deus e louvamos a Deus de forma educada e de forma, como diz, de forma construtiva e de forma devocional, onde colocamos a centralidade da nossa fé em Jesus,
aquele que se fez homem em favor de nós. Meus irmãos, segundo a doutrina católica, a devoção é um culto privado. Isto é pessoal ou comunitário, centrado no ato da entrega ou consagração de si próprio ou da comunidade ao amor de Deus e, por extensão, ao das pessoas divinas, aos santos e à Virgem Maria. As devoções, que são principalmente expressões da oração, fazem parte de um culto privado, mais amplo, que é a piedade popular. A oração brota de mim, do meu dobrar-me, do meu prostrar-me, não digo fisicamente, somente de joelhos, mas prostrar o meu coração diante de Deus, e essa oração é um colóquio de amor, né? É a expressão do olhar elevado a Deus, como diz Santa Teresinha. É a minha intimidade que eu busco com Deus, onde eu procuro conversar com Deus e procuro realmente pedir a Deus misericórdia das minhas limitações. E procuro também, nas minhas orações, pedir de modo intercessório por aqueles que mais necessitam. Mas quando minha expressão privada, ela se une aos meus irmãos, ela começa a se tornar uma expressão popular, né? Um modo mais bonito, porque Jesus diz, onde 2 ou mais estiverem reunidos, eu estarei presente. Quando nós reunimos no coletivo, essa oração, assim como um feixe que vai se unindo às varas, ela se torna mais forte e mais inquebrantável. E aí nós podemos dizer que se torna uma devoção popular. Então, essas orações populares de fé se desenvolveram à margem da liturgia oficial, pela necessidade do povo de se comunicar com Deus. Mas elas se foram sabiamente praticadas, mas se elas forem sabiamente praticadas e mantidas longe de qualquer superstição, elas são reconhecidas e valorizadas pela Igreja Católica como importantes para o fomento da nossa fé, para o aumento da nossa fé, para o crescimento da nossa fé e da espiritualidade de todos os fiéis, de modo particular, de modo privado, todos nós. Em geral, elas estão ligadas às formas de espiritualidade, essas devoções. Por exemplo, a Deus. Consagração do nosso dia. Tão bonito quando te acorda, né? E agradece a Deus pelo dom da vida. Agradece a Deus pela noite que passamos, pelo dia, né, que teremos e pelas forças necessárias para enfrentar o dia a dia. Reconhecer Deus no dia a dia, logo de manhã e ao deitar, é uma expressão nossa, de modo popular, particular, de estarmos com Deus. A Jesus, a nossa visita ao Santíssimo Sacramento, a via sacra, ao Espírito Santo e a todas as nossas expressões de fé. Voltaremos nesse assunto, meus irmãos, amanhã. Por enquanto, nessa quarta-feira, meus irmãos, nós ficamos por aqui. Ficamos renovando a nossa fé, nosso compromisso de aqui estarmos amanhã novamente. Que tenha cada um de nós uma santa descanso e que estejamos todos nós na bênção de Deus. O Deus que é Pai, é o Filho e o Espírito Santo. Amém.